Estamos dando continuidade aqui ao nosso estudo de Provérbios. Estamos em capítulo 22. Hoje vamos estar olhando nesse capítulo 22. Lembrando a todos, né, Provérbios o livro de Provérbios, na verdade, é uma coletânea de coletâneas, provavelmente organizado por Salomão, sendo que muitos dos provérbios são atribuídos a Salomão, mas nem todos. O foco de Provérbios é conceitualizar duas opções, duas maneiras de se viver, duas maneiras de ser, sendo essa a sabedoria e a tolice. A sabedoria, o início da sabedoria, a atitude que te põe nesse caminho é o temor ao Senhor, que pode ser entendido como reverência a Deus que leva à obediência a Deus. E essa atitude te abre a mente, o coração, a presença de Deus e, consequentemente, a maneira de se viver com essa presença. A ausência do temor do Senhor é o caminho da tolice. Então, o caminho da tolice, na verdade, não tem que ser nem ativo a escolha. Basta você não querer o temor de Deus ou não ter esta atitude, que isso já te põe no, na tolice. E o temor do Senhor te põe nesse caminho correto e é mais uma maneira de se pensar, uma maneira de, de conceitualizar a vida do que tanto uma coletânea de momentos e atitudes e comportamentos perfeitamente alinhados com a sabedoria. Você pode estar no caminho da sabedoria com momentos de tolice ou decisões tolas, mas é mais não é tanto a somatória de comportamentos corretos. É o temor do Senhor que te põe nessa disposição, nessa percepção. E aí a presença de Deus ativamente trabalhando nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nos seus comportamentos, suas atitudes, vai se vivendo uma vida de sabedoria. E a ausência disso tudo te põe na tolice. Ok, então lá, capítulo 22. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para a gente. A boa reputação mais vale que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então, lembre-se que a estrutura de um provérbio muitas vezes contrasta opções de sabedoria versus tolice, ou nas duas frases ressalta ou enfatiza uma frase e o conceito da outra. Nesse caso aqui, está fazendo isso. Uma frase está enfatizando, ou pondo um ponto de exclamação, vamos dizer assim, na primeira frase. Que nem eu falei algumas vezes, uma frase contrasta a outra, mostrando duas opções entre sabedoria e tolice, mas nesse caso enfatiza o ato de sabedoria. E o ato de sabedoria aqui, ou, na verdade, a consequência de uma vida de sabedoria, é uma pessoa que, por estar na sabedoria divina, por ter a presença de Deus, por ter o temor do Senhor, aquela reverência e obediência, leva a uma vida que coletivamente se cria uma boa reputação e uma boa estima na comunidade, que não é uma boa estima, autoestima, é uma boa estima em termos de comunidade, em termos de percepção de outros, referente ao tipo de vida que essa pessoa tem por estar agindo, se relacionando entre a sabedoria ou através da sabedoria de Deus. Lendo esse versículo, me fez lembrar um outro que enfatiza esse conceito lá em Eclesiastes. Então, vamos clicar lá. Eclesiastes, capítulo 7. Aqui, na verdade,
se expande no conceito que está escrito lá em um versículo. Aqui se usa vários versículos para enfatizar o conceito. Então vamos ler aqui para a gente, porque é uma ideia importante. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então vamos parar aí. Já é meio estranho. A primeira frase soa parecida com o que a gente leu lá em Provérbios 22, de que é melhor ter um bom nome, uma boa reputação, uma boa estima de outros da comunidade, do que ter uma vida de riquezas, do possível status que vem da riqueza. Aqui usa perfume finíssimo como um símbolo de riqueza. Na antiguidade, coisas como perfume, né, focar na sua beleza, maquiagem, esse tipo de coisa, tratamentos de beleza, era algo bem resumido na vida de quem tinha status e quem tinha riquezas. E perfume, hoje, qualquer pessoa pode comprar qualquer tipo de perfume aí, desodorante, assim por diante, na qual encorajo a prática. Aqui era algo mais restrito a quem tinha dinheiro e tinha bens. E um perfume, muitas vezes, a gente já vê isso na interação de Jesus com a mulher que quebrou o perfume lá e estava basicamente banhando Jesus com aquilo. Era algo que, naquela história, era-se o equivalente do trabalho braçal, do dinheiro, da diária que um trabalhador braçal recebia no decorrer de um ano. Então, se a pessoa trabalhasse um ano ganhando salário mínimo, vamos dizer assim, era o equivalente do preço daquele perfume. Então, era algo aqui, mais uma vez, um símbolo de riqueza, de uma vida de status. E o autor, tanto de Provérbios 22:1, como de Eclesiastes 7, diz que é melhor ter uma boa reputação, um bom nome, e se assume-se aqui dentro dos dois livros, que tem a ver com viver no temor do Senhor, viver uma vida de sabedoria, é melhor coletivamente, somando a sua vida, é melhor a boa estima, o bom nome, a boa reputação que vem de uma vida vivida em sabedoria do que uma vida de riqueza. No entanto, julgo eu que a maioria das pessoas estão correndo mais através de uma vida de riqueza do que uma vida de sabedoria. Não sei se é comum ter como um alvo de vida grande sabedoria divina. Normalmente a gente tem outros alvos mais pragmáticos, como riqueza, um carro, uma casa, uma férias, seja lá o que for. Mas aqui é um contraste, há uma ênfase que o melhor é uma vida de sabedoria. No entanto, poderíamos parar aí, voltar a Provérbios, mas aqui o autor vai enfatizar, vai além nessa sua ênfase, sendo que contrasta ou compara, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então, duas frases aqui fazendo uma comparação de que a segunda frase está se equivalendo à primeira frase, só que, porém, numa ênfase diferente. Assim como é melhor ter uma boa reputação devido à sabedoria do que o status ou o reconhecimento em uma comunidade devido a riquezas, é também verdade, segue-se então que é também verdade, que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Comparando a morte aqui com uma vida de sabedoria e boa estima,
e a morte como e o nascimento como comparação com uma vida de correr atrás de riquezas, status e reconhecimento através desses meios. Mas que estranho. E ele continua, versículo 2: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Olha, não sei quantas pessoas se animam. Olha, hoje é o velório do fulano. Nossa, vamos lá. É aquela alegria de ir ao velório, principalmente se tivesse a opção de uma festa. Vai lá, você pode ou ir num churrasco com seus amigos, onde está todo mundo lá assistindo um jogo de futebol e rindo, e seja lá o que está acontecendo ali, ou ir a um velório. Quem se animaria mais a ir a um velório? Você talvez até tome a decisão de ir ao velório por respeito, e talvez, né, um relacionamento que você tinha com a vítima ou com a pessoa que faleceu, se é o caso, ou com a família, mas não creio que se há entusiasmo para ir a um velório. Ou aqui a frase é casa de luto, mas o conceito é o mesmo. Ué, por que que é melhor ir à casa de luto, onde se há morte, do que ir a uma casa de festas, onde se há vida, celebração? Diz lá, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isto a sério. Mas ainda, será que isso esclarece o porquê que a casa do velório é melhor, né? Ou a casa de luto é melhor? Aqui o raciocínio é que é melhor porque esse é o destino de todos. Já que é o destino de todos, os vivos que estão lá no velório, em luto, com a consciência de que isso será o seu fim eventualmente, é melhor, é um ambiente melhor para sabedoria do que a casa de festas onde estamos lá nos, sei lá, uh, nos distraindo, evitando pensamentos de morte, de resto de vida, de como que eu estou vivendo. Não, não é isso que acontece em festa. Em festa a gente distrai, a gente ignora as dificuldades, a gente não pensa nas consequências. Nós estamos ali para se distrair e ficar em conversas light, conversas assim até meio absurdas ou contando piada e falando mal dos outros, e seja lá o que for, ou torcendo para o nosso time, tudo em distração. Então, o que será que ele está dizendo? Vamos continuar lendo. Versículo 3: a tristeza é melhor do que o riso, pois o rosto triste melhora o coração. Não sei não, quando que isso acontece? Você está lá em luto, chorando, lamentando o fato de que sei lá quem morreu e que um dia desse vai ser você, e quem será que vai vir no seu luto? Olha, não sei, não é mais interessante a festa, o churrasco, sei lá, comendo uma picanha, bem, dependendo do custo, um colchão duro, uma fraldinha, talvez, uma linguiça, né, segundo nível ali. Se não é melhor ali do que um lugar de tristeza, aparentemente é de acordo com essa perspectiva aqui, não. Versículo 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Então, aqui se conclui com um conceito que está sendo enfatizado ou assumido em Provérbios 22:1, que é um contraste entre tolice e sabedoria. E aqui a conclusão é de que sabedoria, a pessoa que está na percepção de sabedoria,
correndo atrás da sabedoria, vivendo uma vida que reflete a sabedoria, está com a mente focada nas coisas que acontecem em momentos de tristeza, em momentos de luto, perante a realidade de que a morte virá a todos, do que correr atrás das riquezas ou ficar lá naquela mentalidade ou perspectiva de distração que muitas vezes se acontece em festas, onde você fica lá meio na alegria, uma alegria condicional, a distração condicional a estar vivendo experiências agradáveis, experiências que têm a ver muitas vezes com uma vida de luxo ou mais com uma vida de riquezas, que a sabedoria não se encontra naquele ambiente, de que a sabedoria se encontra num ambiente de luto. O que será que ele está dizendo? A minha impressão aqui é de que o luto, a experiência da morte, onde os vivos estão ali sendo lembrados de que a morte eventualmente virá, o que acontece naqueles ambientes não é distração. Não é focar em, nossa, será que o fulano que morreu aí, nossa, quanto será dinheiro que tinha? Será que foi em bastante churrasco? Será que assistiu bastante futebol? Será que riu bastante? Não é esse tipo de conversa que se acontece ali. Principalmente quando você tem um memorial, onde vai ter pessoas que vão falar sobre a vida da pessoa, onde alguém vai pregar ali uma pregação ou vai enfatizar algo sobre a importância de se viver uma vida coerente com a presença de Deus e uma vida que leva a um bom nome. A pessoa que morre como com a eventual finalidade de uma vida em sabedoria, que morre com um bom nome, com boa estima, com pessoas que estão no luto, na casa de luto, lembrando da boa estima da pessoa, da boa reputação da pessoa, do tipo de vida que viveu com sabedoria e, consequentemente, ah, quase que forçando ou criando a oportunidade dos vivos ali contemplarem a sua vida em contraste com sabedoria e eventual bom nome, isto é mais produtivo do que aquele alegria de que se tem numa casa de festas. Esdras? Enio, tem a ver, você pode relacionar aprender com na diversidade, nos problemas, do que aprender com, dizer, com alegria. Tem a ver isso aí, assim, essa relação, não? Tem que quando estamos perante a realidade da morte, sendo a morte de alguém, nos lembrando da eventual morte nossa, isso nos faz parar e pensar: que tipo de vida eu estou vivendo? E será que eu, perante esse momento de sofrimento da família, todo mundo que está lá sofrendo de alguma maneira ou outra, é perante aquele sofrimento que cria a necessidade da gente ser introspectivos, versus a distração que normalmente se acompanha a vida de festa. Aquela distração não nos permite parar e refletir. Não é que não devemos ter nenhuma versão de alegria e possível distração na nossa vida. Não tem nada de errado você sentar lá com os amigos, comer um churrasco e assistir um jogo. Mas se é isso que você está sempre buscando, a contínua necessidade de distração, isso te distrai
dos necessários momentos de reflexão que muitas vezes se vêem perante situações de dor e sofrimento, que é necessário para promover sabedoria. Então, sim, no ponto que você fez. Então, o coração do sábio está na reflexão, no pensamento, na análise, na contemplação de estou vivendo uma vida coerente com a presença de Deus, estou vivendo uma vida que cada vez mais me alinha com os propósitos que Deus tem para mim, ou estou vivendo uma vida correndo atrás da alegria condicional, da distração, tentando aumentar o prazer e sempre diminuir qualquer momento de dor ou tristeza. É isso a vida que eu tenho? Porque se isto é um caminho de tolice. Fábio ou Simoni? João, acho que você acabou de responder essa contínua busca por essas festas, distrações, poderia ser uma fuga para não fazer Sim. essa introspecção, né? Sim, é um mecanismo de coping mechanism, é um mecanismo de uma maneira de se lidar com as dificuldades da vida, mas é uma maneira de lidar com as dificuldades da vida que, na verdade, não é produtivo. Precisamos ter mecanismos que, na verdade, promovem sabedoria, do que diminui a possibilidade de momentos de sabedoria. Então, aquela contínua necessidade de distração é um mecanismo não produtivo em termos de promover sabedoria ou não. Ok, alguma dúvida, pergunta? Todo mundo animado para casa de luto? Ok, número 2. Voltando lá a Provérbios. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é criador de ambos. E se você somar Eclesiastes, e ambos têm a morte em comum, quer dizer, a morte vem a todos. Então, mais um motivo a se pensar e se analisar e contemplar que tipo de vida você está vivendo por duas realidades. Deus criou e a morte vai vir. E sendo assim, tanto pobre ou rico, já que vimos que a riqueza não é o patamar que necessariamente reflete uma boa vida ou uma vida de sabedoria, então, riqueza ou não riqueza, riqueza ou pobreza, a diferença realmente é quem está vivendo com uma coerência de que Deus o criou e de que a morte está por vir e que, consequentemente, então, vive ou está na busca de uma vida de sabedoria. Isto é mais importante do que o diferencial pobreza ou riqueza. Mas como que a gente, no nosso país e na maioria da humanidade, mede sucesso? Quem tem dinheiro versus quem não tem. Assumimos que quem tem é mais sábio, é mais esperto, é mais experiente, é melhor, deve ser ouvido, deve ser dado posições de celebridade e influência, porque é rico. Isso é um engano tremendo, tremendo. Temos aí pessoas extremamente tolas nos guiando, tanto em política como celebridades, como novela e mil e outras influências, simplesmente porque a pessoa tem status e dinheiro, como se isso refletisse alguma coisa de validade. A diferença não é dinheiro ou ausência de dinheiro, é sabedoria versus tolice. Você pode ser pobre e sábio, ou rico e tolo. Então, pobreza e riqueza não necessariamente garante uma coisa ou outra, ou reflete a sabedoria ou não.
Você pode ser rico e sábio, melhor ainda, vamos dizer assim. Ou ser pobre e tolo, 2 vezes pior, né? O extremo do pior, da dificuldade. Mas riqueza ou pobreza em si não é o patamar que realmente reflete o que Deus espera de nós. Versículo 3: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, aqui, a sabedoria e a tolice está implícita. A sabedoria está na pessoa que percebe, é capaz de identificar um perigo à frente e, consequentemente, muda de rumo. A tolice não apresenta a oportunidade ou a capacidade de perceber o perigo, de sentir, notar, avaliar que há um perigo. Consequentemente, a pessoa vai de cara e enfrenta as dificuldades. Então, a sabedoria é esclarecedora. A sabedoria cria uma oportunidade, uma qualidade de clareza, onde a tolice, talvez o oposto disso, de escuridão, não te permite ver o que está por vir. Então você, na sua tolice, acaba se enfiando em situações difíceis sem necessariamente estar querendo ter aquela consequência. Você não estava buscando aquela consequência. É simplesmente pela falta da habilidade e da qualidade de ver além do óbvio, além do óbvio. Porque o óbvio, até o tolo devia ter a capacidade de ver, mas aqui é algo além do óbvio. É uma qualidade que se vem com a sabedoria divina. E é uma qualidade que podemos desenvolver, não é algo inato, que você nasce com isso. Então, se busque isso. E quanto mais você tem a presença de Deus, mais a sabedoria está atuando, guiando e esclarecendo. 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Não para ser confundido de quem, se você é rico, consequentemente você é humilde e teme Deus. Uma coisa não necessariamente é a outra. Se pode ter riquezas por motivos ou maneiras corruptas, erradas, ilegais, mas essa riqueza não cria uma vida de harmonia, paz e não reflete a presença de Deus. E muitas vezes leva à destruição de quem a possui. Ou enfatiza, magnifies, aumenta, exagera o que as dificuldades que a pessoa já tem. Aí acaba sendo mais problemático ainda ter dinheiro. Mas se há um outro caminho que muitas vezes se leva a riquezas, até mesmo aqui neste mundo, que é a vida de humildade, serviço, obediência, reverência a Deus, isso gradativamente tem uma somatória que melhora a sua vida. Tem exemplos de irmãos que começou no nada, assim, vivendo na vila, um chão de terra, que, né, assim, e gradativamente por seguir a Deus, pelas bênçãos de Deus e também pela habilidade de se viver uma vida tomando decisões, refletindo integridade, honestidade, se relacionando de forma sábia. Isso gradativamente também melhora, muitas vezes, a situação, o patamar da vida da pessoa em termos de sociedade. Não que isso deve ser o nosso único alvo
ou talvez nem deve ser o nosso alvo, mas é muitas vezes uma consequência de quem vive uma vida dedicada à presença de Deus. Versículo 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Então, aqui duas coisas. Se há pessoas que já estão em perversidade, o que é perversidade? É algo distorcido, é algo que é pervertido a uma realidade que não reflete a vontade e a maneira de viver que Deus tem em mente para nós. Então, há pessoas que já estão nisso. A cautela aqui não é a pessoa que está na perversidade. A cautela aqui, o alerta aqui, é quem ainda está tentando viver uma vida que reflete sabedoria. A sabedoria está em não se relacionar ou ser influenciado por estas pessoas, de não se associar com essas pessoas de maneira onde elas te influenciam. Não creio que isso tem que dizer que você só pode passar tempo com quem está em santidade, quem está lá flutuando na sua, né, grandeza e divindade de Deus. Não é isso. É de que não há um diferencial em você ser uma influência na escuridão que é o mundo versus você se associar com pessoas num nível de intimidade que elas te influenciam. E devemos evitar essas perversas pessoas, essas pessoas que estão vivendo, pervertendo o plano e ideia e o plano e a sabedoria de Deus, porque isso vai nos trazer espinhos e armadilhas. Vamos nos colocar num caminho que eles estão, que é um caminho difícil, um caminho perigoso, um caminho de dificuldades. E muitas vezes a gente é atraído a essas pessoas, principalmente quando elas aparentam estar vivendo bem ou tendo sucesso na vida, ou elas nos oferecem certos rolos que vão garantir dinheiro, status e oportunidade, assim por diante. Temos que evitar isso, que isso aí é armadilha que vai trazer muito espinho depois. E é atrativo, que parece ser um caminho mais fácil, um caminho que está todo mundo se dando bem, um caminho de alegria, mas é ilusão, 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 ilusão. Eu poderia te dar um exemplo com nomes específicos, ao qual não vou, de um irmão que ofereceu ali oportunidades de investimento assim por diante, que levou a quem seguiu, levou a grandes problemas, inclusive a vida do próprio irmão. Mas não devemos não devemos permitir que isso nos atraia, esse tipo de vida, porque é uma perversão do que Deus está querendo de nós. Temos que manter-se longe desses atrativos. Versículo 6. Instrua a criança seguindo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ok, fazer um ponto importante aqui. A estrutura, a maneira que um provérbio é escrito, é uma maneira que funciona na regra, não nas possíveis exceções, que enfatiza, não é um exagero, não é metáfora, é hipérbole. Ele escreve de uma maneira com grande foco, com generalização, não absoluto. E não quero dizer que a vontade de Deus não é absoluta, de que não se há verdade, não é isso que eu estou dizendo. É de que
a maneira de se escrever, a função de um provérbio não é garantir e considerar todas as possíveis exceções. A função do provérbio não é isso, é um objetivo, é uma generalização, é um foco, é uma hipérbole, sem considerar possíveis exceções. Então, mas meu filho, eu sempre ensinei Jesus e meu filho não está na igreja. Eu devo ter sido um horrível pai. Não é bem o foco desse provérbio, não é esse. É dizer de que a maneira que devemos educar os nossos filhos é dentro dos objetivos de Deus, é dentro da sabedoria divina. Isso melhora a possibilidade, a probabilidade de que a pessoa vai viver dentro de um caminho que também reflete isso. Se você... Porque há exceções tanto de uma maneira ou outra. Tem pessoas que tiveram horríveis pais, com horríveis situações traumáticas na sua infância, porém estão vivendo uma vida que segue Deus hoje em dia. O oposto disso também é verdade. Pessoas aí, pais que tentaram, que fizeram o melhor possível, que tentaram ensinar a vontade de Deus e que o filho, a filha eventualmente foge aí e segue um outro caminho. Mais uma vez, o foco aqui não é nas possíveis exceções e os possíveis motivos dessas exceções. É para dizer aqui a necessidade de uma direção. E a direção é a gente ativamente, consistentemente enfatizar, exemplificar, ensinar os nossos filhos dentro da vontade e a sabedoria de Deus, que isso vai ser uma bênção no geral para a vida deles. E proporcionar a eles as melhores probabilidades de tomarem decisões corretas. Ao invés de você ensinar nada ou ensinar o total oposto da vontade de Deus. Versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Ai, rico é fogo, né? Esse problema do país, nosso país aí é rico, que fica dominando, abusando, tirando vantagem, tudo desonesto, não vale nada. E na igreja, rico também, né? A gente está sempre meio que julgando ou assumindo que qualquer pessoa que tenha riquezas deve ser essas pessoas horríveis aqui, que muitas vezes a Bíblia enfatiza. Mas espera aí, antes de você, o ponto ali é uma vírgula, não é um ponto de exclamação, porque nesse provérbio se está enfatizando não um ponto geral sobre ricos, mas está focando numa coisa específica do porquê muitas vezes ricos dominam pobres. Porque tem pobre que tem o hábito de emprestar dinheiro e, consequentemente, através desse método, desse mecanismo, se escravizar a quem empresta, a quem está emprestando, no caso sendo rico. É rico que tem dinheiro para emprestar. Então, quando o pobre está no hábito ou escolhe ou assume de que emprestar e ter dinheiro vai, consequentemente, sem dúvida, melhorar a sua vida, a pessoa está até disposta a se escravizar, e aqui, no nosso contexto atual, figurativamente, onde naquele contexto, muitas vezes, literalmente, a pessoa se escraviza através do empréstimo. Antes de cada um começar a ficar meio aí suando um pouco, mas então nunca pode emprestar, quem ama Jesus não se... Não, peraí. O ponto não é esse, que a estrutura da economia deles versus a nossa era bem diferente, mas se você hoje
decide emprestar dinheiro ou ir atrás de um empréstimo, você tem que ter a consciência que neste ato você está, sim, se escravizando figurativamente a quem está te emprestando e, consequentemente, se colocando debaixo da influência e, de um certo grau, domínio daquela pessoa ou instituição. Ah, mas vale a pena emprestar um carro, caso isso aqui, vá e decida você. Mas você tem que ter essa coerência. O outro lado dessa moeda. Você quer fazer um irmão da igreja sumir? Empresta dinheiro a ele. Só, no geral, nem sempre, porque tem vezes que a pessoa, né, permanece, paga e assim por diante. Mas muitas vezes, você empresta dinheiro, a pessoa some. Porque sente que o relacionamento mudou, a pessoa se sente dominada ou julgada, ou a pessoa talvez não tem muito bem um controle das suas finanças e não se sente na capacidade de pagar, e aí fica sentindo ruim, que vê o irmão todo domingo, não sei lá, e vê. E aí a pessoa foge, some, porque emprestar dinheiro muda o relacionamento, a natureza do relacionamento. É o que está dizendo o versículo aqui. Você quer emprestar ou correr atrás de empréstimo? Ok, não estou passando julgamento. Mas é importante notar que o versículo aqui está descrevendo o que muitas vezes acontece nessa mudança da natureza do relacionamento. Se há um domínio, um escravizar, mais uma vez, figurativamente, né, no nosso contexto. Então, vá lá e use a sua sabedoria nesse processo. Versículo 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade, e o castigo da sua arrogância será completo. Está se assumindo ou enfatizando aqui de que injustiça é perpetuada por causa de um certo nível de arrogância da pessoa que está sendo injusta. Porque a pessoa se sente na capacidade de estar acima da lei ou definir por si o que acha correto ou errado, tanto das leis nossas aí, ou da lei de Deus, que é uma lei que diz devemos ser justos, devemos tratar pessoas com igualdade, com benevolência, e assim por diante. Mas a pessoa que acha que isso não se aplica a si é uma atitude de arrogância. Isto perpetua ou permite ou cria oportunidades para a pessoa agir de forma injusta a outros, porque acha que não faz diferença nenhuma ou que o benefício a si é melhor do que as possíveis consequências de estar quebrando alguma lei, tanto física ou espiritual. Mas isso é arrogante. E a pessoa está enganada em achar que Deus não vai cobrar consequências a isso. Talvez você pode nessa vida aqui até dar uma enrolada no sistema, mas na justiça de Deus você vai colher as consequências disso e você vai ter o castigo que vem com esse tipo de arrogância e esse tipo de injustiça que a pessoa escolhe a fazer. Infeliz que vivemos num mundo de muita injustiça, perpetuada por pessoas. Não é algo que cai do nada em cima de alguém. São decisões que pessoas, de forma relacionais, de forma usando instituições por seu benefício próprio, o benefício dos seus amigos ou, né, ou compatriotas, a pessoa maltrata e abusa e é injusta a outros. Isso cria uma sociedade de
grandes divisões, uma sociedade de grande conflito e uma sociedade de infeliz consequências, na qual muitos de nós aí estamos bem cientes por causa desse nosso Brasil. Em contraste, versículo 9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. A pobreza não é só, ou talvez, melhor dizer, não é exclusivamente um problema de matemática. Uns têm, outros não. Isso é muito simplista dizer isso, que este é o problema. Que o problema é que alguns têm e outros não têm, então a gente tem que dar mais a quem tem, a quem não tem, ou tirar de quem tem para dar a quem não tem. O problema não é exclusivamente este, a não ser que isso também seja parte do problema. O problema da pobreza é também um de relacionamento. Por exemplo, os detalhes do versículo 8, por causa de injustiças. Outro problema é que tem vezes que tem versículos que já lemos ou está por vir ainda, de que a pessoa que falta motivação ou a pessoa que não quer trabalhar, isso também leva à pobreza. Então, é complexo o problema. Mas parte da solução é a generosidade. Não uma generosidade imposta, mas uma generosidade de quem é generoso. É uma expressão da qualidade que a pessoa tem por causa da transformação da presença de Deus. A pessoa reconhece que Deus é generoso, a pessoa quer refletir isso, então é generosa com o que tem. Seja pouco ou muito, seja dinheiro, seja tempo, seja esforço, seja habilidade, generoso. A ideia de se impor isto como uma forma governamental, socialismo e assim por diante, é bonito no papel, mas nunca funcionou e nunca funcionará, historicamente falando, porque não é isto que está sendo dito aqui. É algo que tem que ser uma expressão da pessoa. Porque uma pessoa generosa não é uma pessoa só que dá dinheiro a outros, é uma pessoa que investe no bem-estar dos outros, de forma relacional, de forma que reflete paciência, amor, perdão e várias outras coisas. Então, é uma atitude transformadora do que ser uma lei que impõe. Então, é importante ter essa distinção que tem, ouvi várias pessoas tentar promover certos mecanismos de governo com versículos bíblicos, e não é necessariamente a ênfase aqui. Vamos talvez mais ver uma ou duas, e aí, se alguém quiser fazer algum comentário ou outro. Versículo 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. O alerta aqui, mais uma vez, assim como quando a gente estava falando ali do perverso, não é para o zombador aprender algo aqui. Que essa pessoa já está zombando. A ênfase aqui é quem está tentando viver uma vida de sabedoria para não permitir ou engajar ou promover oportunidades para pessoas com essa atitude de zombaria ter uma influência, uma plataforma, ter uma voz, porque quem zomba só põe fogo no negócio. Então, criar oportunidades para isso é problemático. E muitas vezes a gente, na tentativa de tratar todos com igualdade, que é algo positivo, a gente acaba pondo zombadores em posições de influência e que só põe fogo na situação. Então temos que evitar, temos que fugir disso, temos que não nos pôr debaixo dessa influência,
Porque muitas vezes, quando essas pessoas saem da situação, o negócio acalma. Então, é importante notar essa tendência, essa dificuldade. Vamos ver, terminar com mais um aqui. Lá, vamos ver. Vamos falar sobre o preguiçoso. Parte do problema da pobreza é preguiça. Veja bem, não estou afirmando, porque não está sendo afirmado na Bíblia que toda pobreza é consequência de preguiça. Isso é uma generalização que não é correta. É a mesma coisa dizer que todo rico é ruim. Não, não é correto isso. Parte do problema, que é um bem complexo, é a preguiça. E neste caso, a preguiça ou o preguiçoso tem uma atitude que diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Duas frases que, em certas circunstâncias, são reais, são verídicas. Bem, no nosso dia a dia aí não, em termos de ter um leão na rua. Mas, olha, serei morto na rua. Você pode sair aí e ser atropelado por um ônibus, ou ser, né, vítima de roubo e assim por diante. Então, há perigos. O ponto aqui é que vivemos numa vida, numa existência de muitos perigos. Mas a pessoa que, por causa dessa realidade, a probabilidade de perigos, a pessoa usa isso como motivo para não fazer esforço nenhum, isso cria outros problemas, possivelmente pobreza ou outras dificuldades. Então, até na igreja, mas eu não vou fazer nada porque é possível que alguém vá me julgar. É possível, é bem provável, inclusive. Mas os possíveis perigos não devem nos segurar de opções boas, de esforços válidos, de atitudes corretas ou de comportamentos que refletem a presença de Deus. Mesmo que o perigo venha ou não venha, isso não deve nos assustar de fazer o que é certo, o que é correto. Então tá aí, preguiça. Olá, algum comentário? A gente talvez volta aqui no 14, semana que vem. Meu pai. Ô, Júnior, essas ilustrações que você mencionou aí são interessantes. Por exemplo, eu não vou pregar evangelho não, porque ninguém quer nada com nada, né? Uhum. Então é um leão lá fora, né? Ninguém vai ouvir mesmo, meus É. parentes vão me odiar, pessoas vão falar mal, vão rir de mim, vou perder o meu emprego. Quer dizer, tudo possível, mas não devia ser o suficiente para nos manter de fazer o que é correto e coerente com a vontade de Deus. Uhum. Sim, sem dúvida. E aí, mais alguém? Pergunta, comentário? Lá. A paz de Cristo Jesus, meus amados Opa. irmãos. É muito boa, muito bom o estudo. E eu queria falar assim nesse termo aí a questão de emprestar. É minha preocupação. É porque tem pessoas que vêm a gente, vêm a nós e pedem emprestado. Então, como a gente fará? Mesmo a gente emprestando, que nunca, né, um cristão vai emprestar com juros, eu jamais faria isso. Mas vem ver que você é mais equilibrado, tal, e olha, eu estou precisando, eu estou em dificuldade, depois eu te pago, não sei o quê, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Uhum. E às vezes é um óculos, a pessoa está sem condições, e aí você às vezes faz, a pessoa não paga, você tem que assumir o lugar da pessoa, e eu me vigio sempre por isso, porque já passei por isso, estou passando, e eu fico... O que precisamos analisar é isso, que, primeiramente, se você empresta, ou você está emprestando, ou você está buscando um empréstimo ou emprestando alguém, de acordo com o versículo que a gente leu,
há uma mudança no relacionamento. Ah, tanto você já não tinha, vamos dizer assim, uma amizade com o banco, mas você está se pondo debaixo das restrições do banco e você está escravizado figurativamente ao banco até que a sua dívida seja paga. Então tem que saber que isso vai acontecer. Se você está emprestando para um irmão, irmã, parente, vai mudar o relacionamento, vai criar um ambiente complicado. Então, tendo essa consciência, é importante você primeiro saber disso, isso acontece. Número 2, eu acho melhor, então, pensando com a ideia da generosidade, se você tem as condições de ser generoso com a pessoa, dá o dinheiro, compra o óculos, vai lá, ajuda com a cesta básica. E deixa bem claro, eu te pago, não, não, insisto, não. Se você quer fazer algo bom, passe isso para o próximo. E aí o relacionamento seu não precisa mudar, porque você não cobra nada, você não está se pondo numa situação difícil e a pessoa não se sente, vamos dizer assim, fica devendo a você. Se você não tem condições, é melhor dizer não. Ou talvez ajudar a pessoa a pensar em uma outra solução. Tem muitas vezes lugares onde pode ser a pessoa está com um problema de saúde, não sei o quê, você pode levar a pessoa a lugares que podem ajudar, a outros irmãos que talvez podem ajudar. A igreja muitas vezes tem fundos para generosidade, assim por diante. A opção não é só sim empresto, não empresto. Tem outras opções, mas eu prefiro, acho mais coerente não emprestar. Ou se emprestar, ter a consciência de que vou emprestar algo de que se eventualmente não me pagar, eu sei que consigo levar a vida para frente. Tá? Em termos de, meu filho, minha mãe, minha avó, aí complica mais, tá? E aí você pode abrir possíveis exceções, mas, mais uma vez, na consciência de que há complicações associadas com emprestar. E se você está ciente disso e aceita os perigos, vamos dizer assim, vá lá e boa sorte, né? Ou que Deus te abençoe. Mas se é melhor ser generoso, creio que é melhor evitar o empréstimo, se possível, e em termos gerais, em genéricos, é isso. Tem mil e outros possíveis exemplos que a gente poderia criar, mas talvez por falta de tempo a gente fica mais nesses conceitos genéricos. Meu pai? Obrigada, irmão, muito obrigada. Opa. Você poderia fazer algum comentário sobre quando Jesus falou para emprestar e não esperar receber de volta? Inclusive, provavelmente naquela época em que não se tinha nem banco, né? Naquela economia, e principalmente em termos da lei de Moisés, o judeu era encorajado a ajudar o próximo com empréstimo ou com benevolência e generosidade, mas era proibido somar qualquer juros, principalmente porque naquele mundo, banco, não havia nada disso, tá? Mas mesmo assim, se tinha embutido na lei momentos de onde a dívida era perdoada. Tinha lá o ano de Jubilee, acho que fala em português. Jubileu, onde as dívidas, até se você tinha vendido um terreno, uma casa, era para voltar para você naquele decorrer de anos. Não se sabe se o judeu fez isso ou não, mas era para fazer com o ano jubileu. Então, mais uma vez, no geral, a dificuldades em se aplicar 100% o que está como o judeu vivia a como vivemos hoje, mas os princípios que eu acho que estão
que precisam ser contemplados são claros. E se há aí também um pouco de discernimento, será que hoje eu vou emprestar, não vou emprestar, tendo consciência do que já enfatizamos? Ah, vou correr o risco. Ok. Ah, não, acho melhor não. O que eu creio que Jesus estava dizendo tem mais a ver com generosidade do que com o método na qual hoje classificamos como empréstimo e os detalhes que estão associados com o emprestar hoje. Eu acho benevolência, generosidade é mais coerente e mais menos problemático do que esses muitos outros mecanismos aí que envolvem empréstimo. Ótimo, obrigado. Ok?